Qual história você está construindo junto à sua família? Já parou para pensar nisso? Parece algo tão óbvio, né? E talvez algo tão prontinho, tão empacotadinho, tão frase pronta, tão Ctrl C, Ctrl V. Pode até ser para algumas pessoas e pode até ser para quem procura isso, não é? Mas se nós desmembrarmos e olharmos para esta frase que não é pronta, nós vamos entender que uma construção de história familiar tem a possibilidade, traz consigo a possibilidade de um legado. E é sobre isso que eu quero falar com você. Qual é o legado que você está construindo? Então eu troco esta história pela palavra legado. Então eu tenho qual o legado eu estou construindo ou você está construindo junto à sua família. Legado é algo verdadeiramente atemporal. Não depende do clima, não depende das condições favoráveis, do momento favorável, não depende, não está condicionado a absolutamente nada, a não ser a nossa integridade e aos nossos valores e aos nossos princípios. É claro que eu estou falando de um legado bom, mas também pode ser um legado que não seja bom. Nós temos os dois lados da moeda quando falamos de legado, né? E nesse momento e especificamente neste vídeo, eu quero falar exclusivamente de um legado bom. Um legado que possa ser, ou melhor, um legado que possa inspirar pessoas e possa arrastar pessoas, possa transformar pessoas, possa ser exemplo a ser seguido para pessoas. E se essas pessoas, neste contexto, for seu filho, sua filha, sua família, aqueles que estão dentro do contexto familiar, a tua força e o teu poder fica incalculável, fica inenarrável. Sim, porque é isso que acontece quando nós pensamos, olhamos e para um caminho onde nós estamos seguindo, observamos para ele e passo a passo vamos realmente tendo certeza de que este é o caminho certo, o caminho que nos levará para o lugar onde nós desejamos. Então, quando eu pergunto para você qual a história que você está construindo, ou qual o legado você está construindo, é como se eu dissesse antes: você sabe para onde você está indo? Você tem certeza do lugar para onde você está indo? Esta pergunta, ela precisa estar o tempo todo como pano de fundo das nossas ações. E muitas vezes nem como pano de fundo, precisa estar de fato como protagonista das nossas ações. Precisa estar o tempo todo ecoando na rotina da nossa vida familiar. Caso contrário, nós viveremos um eterno fardo, um eterno peso. E digo isso com muita certeza, porque viver hoje, nos tempos de hoje, com tantas informações, mas com tantas informações, na maioria das vezes, informações tão rasas e tão avassaladoras e
é como se nós tivéssemos uma explosão, sabe aquela coisa, me foge agora a palavra, mas uma poluição de informações. Esta é a palavra, uma poluição, né? Uma poluição de informações. Esta poluição de informações, ela facilmente atrapalha e confunde aqueles que não sabem para onde estão indo, aqueles que não sabem qual a história está construindo em sua vida. Esta poluição de informações é facilmente confundida com bases sustentáveis, é facilmente confundida com conhecimento, como se, por exemplo, quando eu não sei o significado de algo, legado, por exemplo, eu digito lá no Google, vou lá no Google, na Wikipédia, etc., e pronto, leio o significado de legado e aí eu já posso fazer um discurso sobre isso. Será que olhar para essa realidade traz para a gente algum significado? Mais do que isso, será que olhar para estas informações, para tudo isso, e olhar para o nosso estado familiar, para a nossa constituição familiar, podemos fazer uma associação a partir de tudo isso? Quando eu entendo que pode haver a poluição, seja lá a poluição que aconteça, de informações, de conceitos, de princípios, seja lá o que for, isso pode até em alguns momentos, como um vento muito forte, muitas vezes inesperado, e que entra pela nossa casa e pega as janelas abertas, pode ser até que derrube um vaso aqui, um copo ali, mas nada mais do que isso, porque eu corro e sei exatamente onde fecha a janela, de que forma fecha e o que eu posso fazer para que esse vento pare, para que esse vento não continue a devastar com a minha casa. Mas somente aqueles que sabem, aqueles que estão ali, né, dentro do contexto familiar, é que saberão exatamente de que forma chegar mais rápido na janela, onde pegar na janela e assim por diante. Quando nós não estamos devidamente preparados, nós corremos o risco de nos perder em tudo isso. Corremos o risco de olhar para uma simples frase, por exemplo, como essa, e dizer qual história você está construindo na sua vida e escutar aquela frase mais imediatista possível. Ah, eu estou construindo a felicidade. Uau! E aí você pergunta, ok, mas então me diga o que é a felicidade para você? E aí a pessoa fica olhando e fala, olha, eu até sei te falar, quer dizer, eu até sei, mas eu não sei te falar. E aí? Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? Será que isso constrói legado? Será que o meu legado, será que eu, enquanto mãe, né, ou enquanto pai, é importante que eu construa um legado para o meu filho, para minha família? Ainda que esse legado estabeleça ali, dentro das quatro paredes, dentro da minha casa, ok, nós daríamos para fazer uma lista aqui, né, de legados que saíram, ultrapassaram as paredes familiares, né? Por exemplo, quando a gente olha para Madre Teresa de Calcutá, qual foi o legado de Madre Teresa de Calcutá? Quando nós olhamos, por exemplo, para o
o São João Paulo II, qual foi o legado, né, de São João Paulo II? Quando olhamos, por exemplo, para Ariano Suassuna, qual foi o legado que este escritor nos deixou? Quando olhamos para Nelson Mandela, né? Então, entendemos que existem legados que ultrapassam os muros familiares. É claro que quando nós falamos de legado, falamos de memórias, de sentimentos, de inspirações, de exemplos, né? Que você, a partir daquilo que, obviamente, pensou, sentiu e faz acontecer, faz a roda girar. A partir disso, você cria, constrói essa história e com isso, obviamente, vai criando suas marcas tangíveis na vida do seu filho, na vida da sua filha. Te faço um desafio aqui. Vamos ficar nestes 4 itens. Vamos pensar nestes 4 itens para nós analisarmos, refletirmos e listarmos durante uma semana, por exemplo, né? E verificarmos se em nossa rotina familiar eu estou sendo fonte disso para a construção desta história, onde eu consiga mostrar e deixar, né? Mostrar, errei, falei, me confundi, mas mostrar, porque nós não precisamos mostrar, né? Aquilo que precisa ser mostrado, talvez não seja o caso aqui do legado que nós estamos discutindo, mas os 4 itens que eu quero te desafiar são, anote aí, como é que você tem construído as memórias do seu filho em relação ao relacionamento entre vocês? Como você tem construído as memórias do seu filho ou da sua filha em relação àquilo que você fala e aquilo que você vive, executa nas suas ações para com ele, para com os outros e para com aqueles que estão próximos. Sentimentos. Como é que você tem despertado emoções e essas emoções têm tido reincidências dentro do campo afetivo do seu filho e essas reincidências acabam construindo os sentimentos? Quais são esses sentimentos, essas emoções que você tem construído na vida da sua família, na vida dos seus filhos? O terceiro item que eu quero que você anote aí: inspirações. Quais são? Você tem sido, em que momento, fonte de inspiração para o seu filho? De que forma você inspira seu filho? Vamos pensar, se nós olharmos para os 5 sentidos, né? O olhar, a escuta, a fala, o toque, o cheiro. De que forma tudo isso pode inspirar seus filhos? O quanto você tem demonstrado e inspirado ele a amar, a perdoar, a ser justo, a ser empático, a ser leal, a ser fiel, a ser amigo? De que forma você tem levado essa inspiração? E o quarto ingrediente que eu quero que você anote aí são os exemplos.
Não somente os exemplos que você dá, mas os exemplos que você segue. E por seguir, ele segue junto de você. Quais são? Quais são os modelos que você apresenta como exemplo para o seu filho ou para sua filha e que, junto dos outros 3 itens da memória, do sentimento e das inspirações, constroem de uma forma sustentável esta história e este legado. São exatamente esses 4 ingredientes que eu gostaria muito que você, se precisar, pause o vídeo, volte, anote, fique afiado nestes 4 ingredientes, para que você construa junto dele algo que possa ser verdadeiramente, para que não seja de fato atemporal, não seja condicionado a nenhuma razão, né? Então, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você for tomar banho agora, eu deixo você comer tal chocolate. Se você não fizer isso, eu vou contar pro seu pai. Olha lá, precisa fazer agora, vai agora, porque se você não for agora, eu acho que você vai ficar sem isso, isso e isso. Quando você faz essa troca, quando você condiciona comportamento, você destrói por completo qualquer construção positiva desta história de vida e que, por consequência, atinge e passa e ultrapassa todos os conceitos que nós podemos dizer, né? Todos os conceitos relacionados à construção de uma vida de fato e com toda a sustentação emocional, afetiva e comportamental. Isso tudo nos leva ao desenvolvimento pleno, ao desenvolvimento integral, ao desenvolvimento humano. Ou seja, quando eu busco essa construção junto do meu filho ou da minha filha, eu preciso pensar e olhar para que o caminho, o formato, a forma que eu estou caminhando, que eu estou olhando, é a melhor estrada, ou a melhor forma, ou o melhor caminho. Quero compartilhar com você que ao longo da história, ao longo da vida, é claro que todos nós pararmos para pensar, nós vamos encontrar grandes pessoas que nos inspiram ou nos inspiraram, né? Essas pessoas, elas provavelmente, para nós, pelo menos para nós, elas deixaram um grande legado. Eu me lembro no dia da morte do meu pai, eu perdi meu pai há praticamente 8 anos, né? E perdi meu pai assim num acidente fatal e eu me lembro que o velório dele foi algo de uma dor muito grande, misturado a uma emoção e uma comoção muito grande por muitas pessoas que foram e os relatos, enfim, né? E na hora que foi chegando o momento de nos despedirmos dele, eu me lembro que o meu irmão mais novo,
ele chegou e disse assim para mim: você não quer dizer algumas palavras, algumas coisas para as pessoas que estão aqui? E eu meio que pega de surpresa, mas meu irmão me encarou nos olhos e aquele olhar me convocou a pegar o microfone e dizer algo. E assim eu não titubeei, peguei o microfone e falei, e fui falar. E a palavra naquele exato momento que me veio fortemente e gritava dentro do meu coração foi exatamente essa. Eu quero agradecer o meu pai, né? Por esses, eu tenho 50, né? Então, meu pai morreu há 8, eu tinha 40, de 41 para 42 anos. Mas eu me lembro que eu usei os meus 40 anos. Então eu disse, eu quero agradecer ao meu pai por esses 40 anos em que ele deixa para mim um grande legado, que foi e que é e que continuará sendo para sempre essa capacidade, essa inspiração, esse exemplo que ele foi de um homem que amou incondicional a sua família. Então, o legado que ele deixa ou que ele deixou para mim foi esta família, este convívio familiar, este valor familiar que de uma forma grandiosa, impactante, até hoje eu falo e preciso me segurar um pouco para não me emocionar demais. E hoje, até quando estava aqui preparando para falar sobre legado com vocês, eu não conseguia pensar em outra pessoa, em outra história, em outro exemplo, em nada que não fosse o meu pai. E este legado, essa história, essa construção que ele foi, né, desde pequena, me segurou em muitas situações na vida. Me segurou em situações de tristeza, me segurou em situações de medo, me segurou em situações de raiva, me segurou em situações de frustrações, me segurou em situações de estado de desânimo. E me segurou, e quando eu falo me segurou mesmo, a ponto de me acolher com tanto afeto, me abraçar sem me abraçar, mas eu me senti acolhida nos braços e na força que aquele homem tinha em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. E olhar para essa força, olhar para essa postura humana que meu pai tinha, grande parte, mas grande parte da mulher que eu sou, da história que eu tenho, da minha força, da minha persistência, mas grande parte vem dele. Ele, sem dúvida alguma, teve sobrando esses 4 ingredientes que eu falei para vocês. As minhas memórias de conversas, de momentos, de risadas, de aventuras, de conselhos, né, que eu tive dele são gigantes. Os sentimentos, né? Meu pai era um homem que quando ele vinha fazer qualquer carinho, ele não conseguia fazer isso aqui, né? Ele não conseguia ter um toque suave, mas ele chegava, ele tinha um jeito de apertar, um jeito de de dar uns tapas que era só dele, Tanto que sinto muita falta disso.
a inspiração maior que ele deixou dentro de mim, construída, que hoje, muitas e muitas e muitas manhãs, quando eu acordo e o cansaço muitas vezes é forte, é muito grande, eu trabalho muitas vezes até tarde e durmo muito tarde ou por estar trabalhando, ou por estar estudando, que é trabalhando da mesma forma, e acordo muito cedo. Então, às vezes quando acordo e acordo com sono, com dificuldade para levantar, a primeira pessoa que me vem, a primeira inspiração é lembrar dele, né? Um homem incansável, incansável pelo trabalho, incansável pela família, incansável pela luta e pela construção de uma história recheada de amor incondicional. Quando eu olho para o meu pai, não me falta exemplos. Exemplo de integridade. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Essa palavra integridade tem um peso muito grande na minha história, nas minhas atitudes, na minha história que eu quero dizer agora, hoje, agora, nesse momento, né? Nesse minuto que eu falo com você. Eu não falaria nada aqui daquilo que de fato eu não possa ou que eu não viva, né? Que eu não possa viver ou que eu não vivi ou que eu não viva. Essa integridade, esta congruência, esta conexão entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, não tenho dúvida alguma, né? Vem dele. Meu pai, quando eu era criança, né? Eu ouvia muito, eu estava sempre muito junto dele e via meu pai negociar com as pessoas, eu via meu pai fechar negócios com as pessoas e quantas vezes eu vi meu pai dizer, olha, eu não preciso, naquela época, né? Naquela época era possível, as pessoas tinham esse hábito, nem todas tinham a credibilidade, mas havia muito esse hábito. E eu vivi nessa época onde esse hábito era comum e ele tinha esta credibilidade de dizer, olha, eu te dou a minha palavra. Então a palavra para mim, ela tem um poder muito grande. Né? A justiça para mim, a lealdade para mim tem um peso muito grande. A gratidão para mim tem um peso muito grande. E tudo isso são raízes que estão fincadas em mim, porque foram geradas por uma estrutura familiar. Né? Hoje eu estou contando e falando dele, do meu pai, né? E na mesma medida eu falarei num outro vídeo da minha mãe. Trouxe a história dele para falar aqui hoje, porque vejo que muitas vezes os pais, né, os homens e as mulheres, né, vivem uma vida familiar estruturada no egoísmo, na sua vontade, naquilo que lhe convém, no momento que lhe convém, e diz, né? Diz muitas vezes, outras vezes diz nas entrelinhas, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E a criança, ela presta muito atenção em tudo isso. Ela entende isso, ela sente isso, ela, mesmo que ela não veja, ela consegue entender tudo isso, né? Então, eu devolvo para você, eu finalizo esse vídeo devolvendo para você a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Qual a história você está construindo
com a sua família? Qual o legado que você está construindo com a sua família? Lembrando que hoje eu trouxe aqui 4 ingredientes para a construção desse legado: memória, sentimentos, inspiração e exemplos. Tá bom? Espero que você escreva uma linda história a partir deste vídeo. E eu adorarei que você compartilhe isso comigo, tá bom? Um beijo no coração e nos falamos.